Olá, eu sou Marco Aurélio e agora vamos dar 10 dicas para os rapazes que desejam casar-se. São aqueles que querem se casar, estão à busca da sua alma gêmea, estão em busca da sua musa inspiradora. Estão em busca da tampa da panela, a outra metade da laranja. E estas 10 dicas eu procurarei passar em ordem de importância, começando das mais importantes e terminando nas dicas menos importantes. Lembrando que eu estou falando de dicas, não estou falando de mandamentos. Tratam-se apenas de opiniões e não de verdades absolutas. Desta forma, sinta-se à vontade para discordar. Não tem problema nenhum. Estamos falando de decisões individuais. Cada um decide por si. Cada um responde por si. A primeira dica, sem maiores enrolações, é: estude as leis de família. Essa dica não tem nada a ver com a essência do casamento, a essência das relações conjugais. Essa dica tem a ver com as leis. A proposta original do casamento era muito boa, mas o que nós temos hoje não tem nada a ver com o casamento, é outra coisa. Porque o casamento, na sua proposta original, era um contrato. Um contrato feito de maneira utilitarista, e isso é algo bom, porque uma coisa feita com o calor das emoções é algo tomado de maneira irresponsável, maneira infantil, de maneira imprudente, sem juízo. A visão utilitarista coloca as coisas no seu lugar certo, na sua função correta, adequada. O casamento, então, era uma relação de troca entre o marido e a esposa. Então, havia papéis nitidamente definidos. Então, havia uma complementariedade. Então, o marido procurava, o homem procurava uma esposa porque, naquele contexto, a esposa iria agregar valor na vida dele. Igualmente, a mulher procurava o marido porque, igualmente, ela via que o homem haveria de agregar valor na vida dela. Porém, as leis que nós temos hoje criaram uma situação forçada, uma situação artificial, uma relação que não é mais natural. Então, como qualquer contrato, o casamento ele tem as suas cláusulas. E o não cumprimento das cláusulas tem as penalidades já estipuladas. Toda a sociedade humana é baseada nesse princípio, o princípio das cláusulas, o princípio das responsabilidades e o princípio das advertências e das punições, caso o contrato não seja cumprido, para exigir o cumprimento do contrato. Algo que não tem nada a ver com a proposta original, não tem nada a ver com aquilo que era antigamente, na época dos seus bisavós. Então, aquelas histórias de casamento de 100 anos atrás, aquelas relações duradouras, já não se aplicam mais aos dias de hoje. Você vê casais de idosos velhinhos que estão juntos há 75 anos, fizeram bodas de ouro, bodas de diamante. Hoje isso não existe mais. Então nós vivemos numa outra realidade e você precisa adaptar-se à nova realidade. Afinal de contas, as leis devem ser cumpridas. É por isso que elas são leis. Se as leis não precisassem ser cumpridas, elas não seriam leis, seriam apenas sugestões, palpites, opiniões, dicas, conselhos. Então nós somos
homens civilizados, então nós cumprimos as leis, nós nos submetemos às leis. E as leis de família estão aí, e elas têm que ser obedecidas. Então nós somos homens civilizados, nós nos submetemos às leis de família. Agora, se você não concorda com essas leis de família, então você não pode se envolver nesse contexto, para que você então não precise submeter-se a essas leis. Caso você considere essas leis injustas, então você não pode se envolver em relações que levem à formação de família. Agora, se você acha que as leis são justas, então tudo bem, então você pode seguir adiante. Estude as leis de família. Quando eu falo em estudar, eu não estou falando em apenas dar uma lida. Não, eu estou falando de pesquisa aprofundada. Se você vai investir no mercado de ações, você precisa estudar este mercado, como ele funciona. Se você pretende investir em boi, investir em avestruz, investir em ovinos, suínos, etc., você precisa estudar cada uma dessas culturas. Se você pretende viajar para um país distante, do outro lado do planeta, você precisa estudar as leis daquele país para não incorrer em criminalidade. Agora, se esse tipo de coisa que é bem menos relevante requer um estudo, tanto mais requer a decisão por um namoro ou por um casamento. Porque você está colocando a sua vida em risco. Crimes passionais sempre existiram e sempre existirão. E não é porque você é homem que você estará livre disso. Os crimes passionais cometidos como homem, quando são praticados em primeira pessoa, geralmente são feitos a partir de armas brancas como facas, objetos cortantes, água fervente, ou então o arremesso de algum objeto, um copo, por exemplo. Muitos homens já morreram por causa desse tipo de agressão. Mas a forma mais comum de crime passional contra homem é por meio da contratação de um pistoleiro, um matador de aluguel. É aquela situação que os antigos chamavam de, abre aspas, a viúva negra, fecha aspas. Então, sempre existe esse risco. Porém, somado a este problema milenar, temos agora também a questão do legislativo, do judiciário, as leis, a vara de família, o conselho tutelar. Desta forma, você deve ler os textos jurídicos sobre este assunto. Mas você não pode limitar-se apenas à leitura da lei. Você tem que ler os comentários que os advogados fazem a respeito desses textos, a interpretação que os advogados fazem. Mas não para por aí. Você precisa estudar a jurisprudência. Você precisa estudar a forma como os juízes costumam interpretar estes textos. Você tem que ler a respeito de decisões que já aconteceram. Veja o que está havendo no caso dos homens que são vítimas de divórcios abusivos. Você tem que confrontar o que diz a lei e aquilo que é feito em prática, porque você vai feito na prática, porque você vai ver que existe aí um enorme gap, um abismo de diferença. Então, se você baseia apenas na letra da lei,
talvez você sinta uma falsa segurança. Você acha que você está protegido, mas não. Eu recomendo que você até mesmo procure um consultor, procure um advogado. E essa procura não deve acontecer quando você já está com o casamento marcado. Eu recomendo que você faça esta consulta antes mesmo de iniciar uma relação amorosa. Porque se algumas décadas atrás os homens se ferravam apenas depois de casados, por meio do espólio matrimonial, por meio da extorsão alimentícia, hoje essas coisas acontecem antes mesmo do casamento oficial, por causa da definição da união civil estável. Então, um simples namoro já pode ser qualificado como um casamento para fins de partilha de bens. E quando se fala em partilha de bens, entenda-se partilha dos bens do rapaz, em 99,9% dos casos. E não é apenas a questão da partilha dos bens, mas é a questão também da paternidade socioafetiva. Se você se envolve minimamente com o filho de um outro homem, você pode aí ter involuntariamente, sem querer, assumido um compromisso por 18 anos ou 24 anos com uma criança que não tem nenhum elo afetivo com você, não tem nenhum laço consanguíneo com você. E este elo afetivo pode colocar você na cadeia. Além disso, também nós temos a questão das falsas acusações, que vão tornar você refém da situação. Você possui em suas mãos uma granada sem pino. E nós temos também as estatísticas a respeito da violência doméstica praticada contra a figura do marido, que, segundo os dados numéricos, estão aumentando dia após dia. Então eu recomendo que você faça uma pesquisa sobre matérias jornalísticas a respeito destes assuntos. Como ponto de partida, como pontapé inicial, recomendo que você leia os artigos escritos pelo Aldir Gracindo, que até um mês atrás era o representante do A Voice for Men no Brasil e hoje segue aí uma trajetória independente. Mas as matérias dele são bastante superficiais, porém são uma introdução ao assunto, um ponto de partida. E a partir deste ponto inicial você pode aí migrar para uma pesquisa mais aprofundada, com matérias mais específicas sobre as questões nas quais os homens estão submetidos quando se envolvem em relacionamentos amorosos. Quando você faz o seu estudo, a sua análise a respeito das leis que envolvem o namoro, o casamento, relações amorosas de maneira geral, você não pode apenas considerar as leis vigentes. Você tem que observar a perspectiva de leis futuras. Por exemplo, tem que ver quais são os projetos de lei, as propostas que estão em tramitação, que estão em discussão, os projetos que já foram encaminhados para a presidência aprovar, sancionar, etc. Porque se alguma lei, se já existe algum projeto de lei sobre algum assunto pertinente à vara de família, é grande a chance de que seja aprovado. Ao contrário das leis trabalhistas, as leis de família, elas têm
muita facilidade em serem aprovadas. E quando eu falo de lei de família, entenda, as leis de aprisionamento dos homens, de opressão contra os homens. Nunca leis de libertação dos homens ou de proteção aos homens, aos maridos. Essa diferença acontece porque na área trabalhista existe o lobby, existe uma pressão muito grande exercida pela indústria, pelo comércio, pelos sindicatos, etc. Então, não é fácil para o governo aprovar alguma lei que digamos, aumente os direitos trabalhistas, porque os patrões vão se manifestar. Porém, no caso das leis de família, o que nós observamos na história do Brasil é que quando esta lei, essa proposta de lei, caminha no sentido da opressão contra os homens, eles ficam calados, eles não se manifestam. Isso por causa da doutrinação romântica, da doutrinação cavalheiresca que é feita em cima dos homens, de modo que eles consideram digno, eles consideram salutar, eles consideram nobre sacrificar-se pela sociedade, pelas mulheres, etc. É exatamente aquela visão do cavaleiro templário, defendida por muitos neoconservadores da atualidade, a exemplo dos youtubers Newman LM e Paulo Cogos, que até mesmo adquiriram fantasias de cavaleiros templários. Esses homens criados nessa tradição suicida, nesta tradição autodestrutiva, consideram bonito apoiar esse tipo de iniciativa contra os homens, como se isso fosse lhes conferir algum tipo de validação feminina. Ao mesmo tempo em que estas mesmas propostas também contam com a aprovação das mulheres. Então nós temos quase que 100% do eleitorado aprovando esse tipo de medida, esse tipo de proposta, esse tipo de projeto. Desta forma, os políticos são inclinados a assumirem esse tipo de viés, porque isso daí garante uma reeleição. Nós temos até mesmo o caso de um deputado federal que foi eleito na última eleição e que passou por um terrível divórcio abusivo, sofreu aí grande prejuízo financeiro, grande perseguição, e ele usou essa história na sua campanha política. Então, muitos homens que foram oprimidos pela misandria das nossas leis de família apoiaram esse candidato na esperança de que ele fosse uma voz dissonante nessa enxurrada de leis sexistas anti-homens que vêm sendo aprovadas nos últimos anos. Porém, assim que este candidato se tornou deputado, tomou posse do cargo, ele mudou completamente o discurso e agora ele segue à risca o discurso hegemônico de criação de leis anti-homem. Desta forma, diferentemente das leis trabalhistas, que têm muita dificuldade para serem aprovadas, as leis de família, quando elas são misândricas, elas são aprovadas com muita facilidade, sem quase nenhuma resistência. E quando há alguma resistência, quase sempre é voto vencido. Então, qualquer projeto de lei, qualquer proposta que aumente a opressão contra os homens no nosso legislativo possui grande chance de ser aprovada. Pode não ser aprovada no primeiro envio, na primeira submissão à análise, no Senado, por exemplo, mas tem uma segunda vez, uma terceira vez, são várias tentativas. Então a chance grande é de que seja aprovado. Então você pode usar as propostas de lei, os projetos de lei que existem hoje,
como leis concretas para o futuro e que valerão para a sua relação conjugal. Por fim, cabe observar que, se o Brasil fosse um país sério, as leis aprovadas e quando entram em vigor são aplicáveis somente para aquela data em diante, jamais de maneira retroativa. Desta forma, um contrato que já foi assinado, celebrado, não pode ser mudado por meio de uma lei futura, uma nova lei futura. Esta nova lei somente pode influenciar os contratos futuros. Como aconteceu, por exemplo, no Brasil, o vergonhoso episódio no qual, na vigência de uma presidência, foi votada a possibilidade de reeleição para presidente. E essa proposta foi aprovada. Porém, mesmo sendo aprovada, ela somente deveria valer para a próxima gestão. Não, jamais, de forma alguma, para a gestão vigente. Porque isso daí seria uma quebra de contrato. Porque quando os eleitores votaram naquele candidato, haviam votado para 4 anos de mandato e não para 8 anos. Mas como o Brasil não é um país sério, então aquela lei já passou a valer para aquele próprio candidato, dando a impressão de que houve ali uma legislação em causa própria. E isso daí dá margem até mesmo a governos vitalícios, como já aconteceu em vários países com governos ditatoriais, em que o povo vota no candidato por um prazo de 4, 5 anos, e esse presidente aprova uma lei que permite eleição eterna, reeleição eternamente, e ele nunca mais sai do poder. Então, as mudanças só podem valer para contratos futuros. Isso deveria valer para contratos de trabalho também, mas valem principalmente para a vara de família, para o casamento. Então, muitos homens reclamam dizendo que se eles soubessem que as leis de família se tornariam o que nós temos hoje, um sistema de opressão contra os maridos, contra os homens, eles não teriam se casado 10 anos atrás, 20 anos atrás. Porque eles se casaram debaixo de certas regras e depois as regras mudaram e eles foram obrigados a submeterem-se a elas. Mas isso é um absurdo. É como você iniciar um jogo de futebol e as regras do jogo mudarem no meio do jogo. Isso é inadmissível. Então, as novas regras de casamento somente poderiam valer para os casamentos celebrados a partir daquela data. Jamais para os anteriores, mas não é assim que funciona no Brasil. Então, quando você parte para um empreendimento dessa natureza, além de observar os projetos que já estão em tramitação, encaminhados para aprovação, você também tem que fazer uma extrapolação, pensar um pouco mais adiante. Então, se já existe uma opressão, aumente essa opressão em 10%, por exemplo, um pouco mais. Porque, considerando o histórico, o caminhar da carruagem, é o que nós provavelmente teremos daqui 5, 10, 15 anos. E é a realidade na qual você precisa enquadrar-se. Não sou eu que vou decidir por você se você acha que isso é justo ou não. O conceito de justiça é altamente subjetivo, não é objetivo. Embora um país sério possua uma moral objetiva e leis objetivas, o conceito de justiça jamais é objetivo, é subjetivo, porque inúmeras variáveis subjetivas são levadas em consideração. Então, eu poderia ficar aqui discursando sobre esse assunto por horas e horas e horas. E isso daí, de forma alguma, talvez interferisse na sua opinião sobre este assunto.
Eu apenas aqui coloquei os parâmetros que você precisa colocar na planilha para que você possa fazer esta análise de uma maneira um pouco mais completa. Porque se você ficar na dependência daquilo que a grande mídia mostra para você, na dependência daquilo que a igreja mostra para você, naquilo que este mercado capitalista, romântico, casamenteiro mostra para você, aí vai parecer que tudo é maravilhoso, são sonhos, tudo são delícias, e você não terá, a sua decisão não estará pautada na realidade completa. Não é possível tomar uma decisão acertada sem ter acesso a todas as informações relevantes. Aqui neste vídeo eu não passei para você todas as informações relevantes, porque isso levaria horas e horas e horas. Eu apenas passei para você o caminho das Índias, a rota para você encontrar tais informações. E isso vai lhe dar muito trabalho, mas vale a pena investir nisso. Talvez a sua vida dependa destas informações. Agora vamos para a segunda dica. Esta segunda dica talvez seja um clichê, mas precisa ser levada em conta, porque a sua inobservância vai lhe trazer muitos problemas. Esta dica diz que ela não é o seu Deus. E esta dica vale para religiosos e para ateus. Eu digo isso porque muitos caras pensam que são ateus, mas eles possuem uma postura religiosa, uma prostração idolátrica diante da namorada, diante da esposa, ou até mesmo das mulheres de maneira geral. Muitos cafajestes, por exemplo, muitos pegadores que se consideram independentes, se consideram homens acima de qualquer apaixonamento, homens que jamais se apaixonam, porém, eles vivem a sua vida, eles consomem a sua existência na missão de pegar mulher. Esta é a missão de vida deles, é a razão de ser deles. Então, todo esse trabalho, esse desgaste que eles têm para conseguir levar a mulher para a cama, na verdade se trata de uma oferenda a um Deus religioso, um culto religioso, um culto sacrificial. Porém, o mais comum que nós vemos hoje são realmente esses homens romântico-casamenteiros, a exemplo desses neoconservadores. E, infelizmente, o cristianismo, que deveria ser o baluarte da verdade, que deveria ser um referencial de virtude, muito pelo contrário, é talvez o maior celeiro de adoração religiosa em cima das mulheres. Dias atrás, eu lancei um vídeo intitulado, abre aspas, A Falência da Igreja, fecha aspas. Ao longo de pouco mais de 2 horas, eu expliquei, historicamente, como que a igreja cristã se transformou numa igreja pagã. Uma igreja que tirou a figura do Deus Criador do centro da religião e colocou a figura das mulheres em geral, a entidade feminina, da centralidade. Então nós temos aí uma igreja ginoteísta, uma igreja que adora as mulheres. Deus agora ocupa o segundo lugar, está em segundo plano. A maior prova disso é a quantidade que nós vemos de rapazes que vão para a igreja. Alguns vão lá só para conseguir mulher, outros vão lá com boas intenções, mas com o passar do tempo acabam sendo seduzidos por essa convivência, por essa tensão social que existe nesse convívio intenso entre jovens
de sexos opostos. E nós temos também essas pregações fortemente ginocêntricas que colocam realmente a figura feminina num pedestal. E você pode observar isso tanto da parte de católicos como da parte de protestantes. Ouvindo as pregações desses homens a respeito de namoro, noivado, casamento e sexo, você vai ver de maneira escancarada, de maneira declarada, a tese de que homens são criaturas inferiores e que eles precisam das mulheres para crescer espiritualmente, para se achegarem a Deus. A mulher é o canal que Deus escolheu para chegar até os homens. Então, a mulher seria o canal, a ponte entre Deus e o homem. A mulher, então, seria a verdadeira religião. A mulher é o meio pelo qual o homem se religa a Deus. Não seria mais a salvação em Jesus Cristo, o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Agora nós temos o evangelho da salvação por parte das mulheres. As mulheres são o agente da salvação. Veja, por exemplo, que no catolicismo o casamento é um dos sacramentos. Ou seja, o casamento é um ato sagrado. Veja então que a igreja está sacralizando esta relação do casamento. Então hoje nós temos uma igreja casamenteira, muito diferente da igreja do passado, a igreja da Alta Idade Média, que pregava a separação deste mundo, o estilo de vida monge, o estilo de vida minimalista, a exemplo de Francisco de Assis, a exemplo de Agostinho de Hipona, a exemplo de Tomás de Aquino, a exemplo de Paulo de Tarso. Não, todos esses exemplos dos patriarcas do passado, dos patrícios do passado, foi jogado na lata do lixo. Então nós temos hoje uma igreja comercial que vende o casamento. Então nós temos uma adoração religiosa às mulheres em primeira instância e ao casamento em segunda instância. Então, nesse ambiente igrejeiro, se você não quer se casar, você está em pecado. Esta igreja somente aceita que você não se case caso você queira, se você quer ser um padre, por exemplo, ou se você quer ser um missionário num lugar muito distante. São as únicas circunstâncias na qual a solteirice seria aceita. Porque, no contrário, você é visto ali como um pecador, você é visto como um desobediente, como alguém que está negando o projeto de Deus para a sua vida. Porque nesse ambiente eclesiástico, eles são taxativos em dizer que o projeto de Deus para todo homem é o casamento. Então o homem já é educado logo de início, logo na infância, a sair buscando uma esposa, porque senão ele não vai cumprir a excelência dos ideais de Deus para a vida dele. Ele não estará na plenitude da convivência com Deus. Então a religião foi toda ela misturada, contaminada com esses ideais casamenteiros, românticos, trovadorescos. Nós temos uma igreja romântica, uma igreja que romantizou a palavra de Deus. Como, por exemplo, aquela famosa frase, abre aspas, se não tivesse amor, eu nada saberia, eu nada valeria, fecha aspas. Então, para esses homens, a figura da esposa, da namorada, funde-se com a figura do Deus Criador. É preciso resgatar o verdadeiro conceito do casamento. São apenas um homem e uma mulher, cada um deles com os olhos voltados para Deus, para com a sua relação com Deus, ao mesmo tempo em que eles têm uma relação de complementaridade, uma relação de mutualidade, mas nenhum deles foca no outro ali como a centralidade da sua felicidade, da sua realização, da sua plenitude, o centro de sua existência. Não, ambos têm a consciência de que o
o centro do seu coração está todo apoiado na figura do Deus Criador. Entre os evangélicos existe essa tradição de dizer que o casamento é uma união a três: marido, esposa e o Espírito Santo. Mas não, isto é blasfêmia. Porque o homem, ele tem a relação com Deus, que é o canal vertical. Já a esposa é o canal horizontal. Então não há este laço de 3 ramos, esta corda de 3 ramos. Não. Uma coisa é a sua relação vertical com Deus e outra coisa é a mulher, que é lateral. Então a relação matrimonial com a esposa é algo deste mundo. Então é algo temporário, é algo que vai acabar. É por um prazo determinado. Eles ficarão juntos até que a morte os separe. E depois disso, acabou. Mas a relação com Deus é eterna. E o capitalismo usa esta indústria do romantismo como uma ferramenta de aprisionamento destes homens neste paganismo, neste romantismo pagão que diviniza a figura da mulher. E, lamentavelmente, pasmem, a Igreja não faz nada para combater este mercado. Pelo contrário, ela faz vista grossa. E nós temos até mesmo aquelas músicas gospel de duplo sentido. Porque você não sabe se o cantor está falando aquelas coisas para Deus ou para a mulher. E aí então, o mercado fonográfico gospel quer usufruir do melhor de 2 mundos. Na música popular brasileira, você já deve ter ouvido frases, ou então nos poemas, você já deve ter ouvido declarações do tipo o homem falando para a mulher, frases como: você é minha deusa, você é tudo para mim, você é o meu tudo, você é a minha razão de existir, eu sem você não vivo, você é o ar que eu respiro, você é a minha Afrodite, você é a minha Vênus, você é perfeita, você é divina. Por você eu viajaria a prazo para o inferno. Te dou meu coração, queria dar o mundo, etc. Veja então que todas essas frases deveriam ser ditas a Deus em oração, ao Deus Criador. Porque são frases divinizantes, são frases idolátricas, são frases proferidas de um ente espiritualmente inferior para um ente espiritualmente superior. Não é uma relação horizontal, é uma relação vertical. Neste caso, então, o homem assume o papel de pecador e coloca a mulher na posição de redentora. E quais são os problemas deste ginoteísmo, desta ginolatria, deste ginocentrismo? Nós temos 2 problemas. O primeiro problema só é relevante para os cristãos. Trata-se da blasfêmia contra Deus. Você já não é mais um cristão autêntico, você é um cristão pagão. E eu não sei como é que vai ficar a sua relação com Deus. Mas no meu caso, quando eu tive essas relações ginocêntricas, ginolátricas e ginoteístas, a minha relação com Deus foi distanciada, foi apagada. E eu só retornei ao pleno convívio da presença de Deus no momento em que aquelas mulheres, alvo da minha adoração, da minha idolatria, enfiaram uma estaca de ferro no meio do meu coração. Alegoricamente falando, é claro.
aquelas apunhaladas que eu recebi foram, na verdade, o gesto da misericórdia de Deus. Tal como a parábola das 100 ovelhas. O pastor saiu ao encalço daquela única ovelha que se havia perdido. E aquela ovelha era eu. Então, se você, rapaz que me escuta aqui, e você não saberia viver sem a sua namorada, sem a sua esposa, então talvez você já esteja envolvido nesta ginolatria. E talvez você passe por enormes sofrimentos no futuro por causa desta adoração religiosa a uma mulher. E se este sofrimento, esta traição vier, veja como sendo algo positivo. É Deus trazendo você de volta para a fé verdadeira, para a religião verdadeira, para a adoração àquilo que merece ser adorado. O segundo motivo, o segundo problema desta adoração às mulheres, e aqui eu falo de uma maneira geral porque também vale para os ateus, é que ela vai desprezar você. Porque ela sabe que isto é errado. A maior prova de que ela sabe que isto é errado é que nós não vemos poemas de amor feitos por mulheres com este tipo de adoração religiosa. Parece que as mulheres entenderam o perigo desta adoração religiosa, então elas não fazem isso, elas não cometem esse erro. Mas os homens não aprenderam a lição e continuam cometendo este erro. Então, talvez por elas perceberem o quão ridícula é esta adoração religiosa a uma pessoa de carne e osso, então elas entendam o quão pequenos são esses homens, o quão desprezíveis são esses homens. A própria Bíblia Sagrada fala no Antigo Testamento sobre o quão ridículo é o homem que constrói para si uma estátua de pedra ou uma estátua de madeira e faz desta estátua o seu Deus. Então, como esses homens são desprezíveis, as mulheres o desprezam. Então, os relatos mostram que, quanto mais você adora religiosamente uma mulher, pior ela vai tratar você, porque você está diminuindo diante dela. Porém, à medida em que ela percebe que o seu coração está focado em Deus, que o seu amor como ser espiritual está todo voltado para o Deus Criador, então, aos olhos dela, você é um homem independente. Ela sabe que você não é escravo da validação por parte dela. Você não é escravo das recompensas que ela dá para você. Ela sabe que a sua relação com Deus é inabalável. E esta relação não envolve esta mulher. Ela sabe que existe uma relação entre duas pessoas, o marido e o Deus Criador, e nesta relação ela não interfere, ela não faz parte. Ela está fora desta relação. Então este homem é uma pedra, uma rocha firme, inabalável. Então este homem transmite segurança para ela. Então ela percebe que ela pode confiar neste homem. Porque conforme a parábola de Jesus Cristo, ele é a casa construída em cima da rocha. Porque a rocha é o próprio Deus. Porém, nesta mesma parábola, nós temos a casa construída na areia. E aí vieram as tempestades, os ventos fortes, e grande foi a sua ruína. Igualmente, esta mulher, que é o alvo da adoração religiosa de um homem apaixonado, ela sabe que este homem está construindo a casa espiritual dele na areia. E esta areia é ela mesma. Ou seja, não é algo confiável. E aí então virão as tempestades, as fortes chuvas. E o que seriam essas tempestades, essas fortes chuvas? Seria, por exemplo, uma relação extraconjugal por parte dela, porque um outro homem ali
se mostrou disponível para ela, um homem mais interessante do que você. Ou então, a monotonia. Ela se cansou da mesmice do dia a dia e ela abandonou você para viver grandes emoções. Talvez um divórcio abusivo, com o espólio do seu patrimônio, com extorsão alimentícia, etc. Vários cenários, várias possibilidades, mas as tempestades sempre chegam e a casa construída na areia sempre rui. Então, meu amigo, se você é cristão, fica aí a dica. Você vai se tornar mais atraente para ela se você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida e a sua relação com Deus não envolve ela está de fora desta relação. E você deixa claro que a sua alegria, a sua felicidade está toda baseada em Deus. Você mostra que você não é refém da importância que ela acredita que tem em sua vida. Faça dela o alvo de sua adoração religiosa e ela vai desprezar você. E se você é ateu, coloque então o seu desenvolvimento pessoal como sendo o seu, abre aspas, Deus, fecha aspas, aqui em linguagem metafórica. Todo o seu coração está voltado no seu desenvolvimento como ser humano. E aí também, esta sua luta, esta sua batalha, esta sua meta, vai fazer o papel de um Deus, de modo que ela também vai entender que ela não tem poderes divinos sobre você. Lembre-se de que mulheres não foram feitas para serem deusas, e elas vão rejeitar, desprezar, menosprezar tudo aquilo que faça delas o seu Deus. Agora vamos para a dica número 3. Não pense que se trata de namoro ou casamento cristão. Isso eu escuto muito dos amigos, colegas evangélicos, talvez alguns católicos, não sei, e eu vejo essa falácia, esse embuste, essa fraude ser pregada com muita frequência nas igrejas, nos púlpitos religiosos. A ideia do namoro cristão e casamento cristão. Então, quando os masculinistas, os homens envolvidos em movimentos de libertação masculina, apresentam os dados estatísticos, os dados do IBGE, os dados das varas de família, mostrando a forma como esses homens têm sido prejudicados nos casamentos, nos divórcios, etc. A retórica desses líderes religiosos, desses pregadores, desses formadores de opinião religiosa, é sempre a mesma. É a tese de que o homem não soube escolher, o homem escolheu o mal. Essa frase é de uma calhordice indizível. É uma frase desumana e que você deve desprezar. Não escute esses pregadores, porque a crueldade deles poderá abalar a sua fé. Então saiba que Deus, Cristo, não tem nada a ver com a hipocrisia desses religiosos. Quando eles falam que a culpa das injustiças que ocorrem aí na justiça de família, a culpa é desses homens que não souberam escolher, isso é o mesmo que dizer que aquele sujeito que vai ao supermercado e compra um alimento, pode ser, por exemplo, um biscoito que venha numa embalagem fechada, por exemplo. Chega em casa, abre a embalagem e tá tudo embolorado lá dentro. Ou então tá tudo com caruncho, bicho ali. Aí você fala assim, a culpa foi sua, você não soube escolher o pacote correto. Veja a insanidade desse tipo de afirmação, afinal de contas,
você não tinha como saber lá no supermercado o que tinha dentro da embalagem, porque a embalagem é opaca. Você não tem como saber o que tem lá dentro. Então você acaba tendo que ir na confiança mesmo. Depois você vai ver se está certo ou se está errado. Então nós sabemos que as pessoas podem mentir. Porém, se o nosso sistema de justiça de família desse algum amparo legal que protegesse contra a mentira, aí essa mentira não seria tão perniciosa, tão danosa. Porém, o nosso sistema de justiça protege, blinda, sacramenta a mentira. Então, o sujeito não tem a quem recorrer. Ele foi vítima de uma fraude, de uma propaganda enganosa, foi vítima de um estelionato até mesmo. Agora que ele já assinou o contrato, ele se vê prejudicado e não há o que fazer. Não há punição para a mentira, para a falsidade ideológica. E continuando nessa questão da hipocrisia dos líderes religiosos, vem aquela falácia de que se o rapaz tivesse escolhido uma mulher na igreja, nada daquilo teria acontecido. Então, aquele pobre rapaz foi vítima de um divórcio abusivo, foi vítima de alienação parental, de denunciação caluniosa, porque ele escolheu uma mulher, abre aspas, do mundo, fecha aspas. Isso é outra falácia, outro embuste, outra balela, porque, segundo o IBGE, bom, agora eu não tenho certeza, aliás, minto, não é o IBGE, porque essa estatística é dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a taxa de divórcios para pessoas cristãs e não cristãs é exatamente a mesma, não muda nada. No Brasil, eu creio que estejamos também com uma situação parecida com essa. Então, as regras são as mesmas, não muda nada. Se nós tivéssemos, por exemplo, fora da igreja, uma taxa de divórcio de 40%, que é um número plausível no contexto brasileiro, e dentro da igreja uma taxa de divórcio de 5%, aí essa argumentação seria válida, porque a estatística é favorável. Mas não, a estatística não aponta nesta direção. Então você escolher uma esposa dentro da igreja ou fora da igreja, estatisticamente não muda nada. A chance de você ser vítima de um divórcio abusivo, de um saque do seu patrimônio por meio das leis de família, não muda nada. E em terceiro lugar, nessa questão do namoro cristão, casamento cristão, eu até poderia acreditar que existe namoro cristão, casamento cristão, se a regulação, se a legislação em cima dessas relações fosse toda ela colocada em cima dentro da igreja cristã. Então, digamos, você se casou na paróquia lá do seu bairro, igreja católica. Então, se futuramente acontece um problema, uma contenda, uma disputa, uma divergência que não tem acordo, então o casal recorre à igreja local. E aí é feita ali uma assembleia e a própria congregação, com base na Bíblia Sagrada, com base nos ensinamentos históricos dos patrícios, dos patriarcas, aí decide o que fazer naquela situação. E aí, então, o que a congregação, o que a paróquia decide, aí é lei, tem que obedecer. Porque na certidão de casamento, lá tem a menção, qual foi a instituição que consagrou aquele casamento. Está escrito lá, Igreja Católica, paróquia tal, tem o nome do pároco lá, do padre ali. Então, quando você assinou a certidão de casamento, o documento de casamento, expedido pela igreja, você assinou um contrato com aquela mulher. Esse contrato é mediado pela igreja, então você é obrigado a acatar as decisões da igreja. Então, nesse caso, seria um casamento cristão, um casamento católico.
O mesmo vale para os protestantes. Então, você casou na igreja batista, igreja presbiteriana, metodista, também a instituição ali, que tem ali o seu CNPJ, ela vai expedir aquela certidão de casamento e essa certidão tem fé pública. Essa certidão pode até mesmo ficar guardada num cartório, mas a expedição do documento é feita pela igreja. E também a regulação do contrato é feita pela igreja. Então, em caso de brigas, em caso de discórdia, o caso é levado para a igreja e é feita uma assembleia ali. Pode até haver a cobrança de uma taxa, né, que seria justo também. Aí, a questão é decidida ali mesmo, é como se fosse um colegiado. Colegiado que é muito comum hoje nos cursos, nas faculdades, nos colégios. Também seria um colegiado dentro da igreja que vai resolver os problemas de brigas no casamento. Veja então que o Estado não interfere nisso. Não existe nenhuma lei estatal interferindo no casamento. São apenas leis eclesiásticas, leis da igreja. Quem vai juizar, o juiz da causa, é a própria igreja. Então, se a mulher quer deixar o marido quer deixar a mulher, vai cada um para um canto, existem crianças envolvidas, quem vai decidir tudo isso daí é a igreja. Agora, se ele não concorda com a decisão da igreja ou ela não concorda com a decisão da igreja, não pode reclamar, porque assinaram o contrato. Então, quando você assina um contrato, você se submete às cláusulas. E uma das cláusulas é essa: aceitar as decisões tomadas pela igreja em caso de desacordo. Isso, então, eu consideraria um namoro cristão e um casamento cristão. Mas da forma como nós temos, não é um casamento cristão. Porque a vara de família não é cristã, porque o Brasil tem um Estado laico. Então, a vara de família também é laica. E por ser laica, ela não pode assumir nenhum preceito bíblico como lei. Então, naquele momento em que você está passando por um divórcio abusivo e a sua ex-mulher está passando o rodo no seu patrimônio, você não pode usar versículos bíblicos, palavras do apóstolo Paulo, em sua defesa. O juiz é obrigado, por lei, a desconsiderar todas as informações, porque ele não pode agir em função de valores religiosos. Então, o que define se o seu casamento é cristão ou não é a lei, a moralidade que o órgão superior vai usar para mediar a sua relação, para juizar em cima da sua relação. Se esse órgão superior é laico, então o seu casamento é laico. Se esse órgão superior é religioso, então o seu casamento é religioso. Se for cristão, então é casamento cristão. Então, o que nós temos hoje é um casamento laico, não é um casamento cristão. Não interessa nem um pouco se o marido e a esposa são ambos cristãos. Isso é irrelevante, porque o juiz que vai arbitrar, em caso de discórdia, vai agir de maneira laica. Então não adianta você escolher uma garota da igreja. O seu casamento não será cristão. O seu casamento será laico. E você não pode acreditar que a igreja, a congregação, os irmãos ali vão ajudar, vão intermediar, vão dar palpite. Não. Na hora em que acontece a audiência com o juiz, a audiência de divórcio, não vai ter pastor ali, não vai ter padre, não vai ter presbítero, não vai ter aquele conselheiro, aquele irmãozinho da igreja, ninguém. São só as partes, você, ela, o juiz e os advogados. Nesse momento você vai perceber que toda aquela irmandade, aquela fraternidade, todo aquele companheirismo não vale de nada nesse momento. É totalmente irrelevante. Se você tivesse se casado com uma mulher de uma outra religião, uma religião oriental, uma religião afro, uma religião celta, não importa, daria exatamente na mesma. A vara de família seria exatamente a mesma. Esse item 3 é um dos mais importantes, depois do primeiro. O primeiro é o mais importante de todos.
que é a questão da legislação. Mas esse segundo é muito importante porque eu estou vendo nesse ambiente masculinista uma enorme predominância de homens ateus. E a maioria desses homens era cristão, eles eram cristãos anteriormente. E no processo de divórcio, eles foram expostos a toda essa hipocrisia do ambiente religioso e eles se tornaram ateus. Então, o que eu estou percebendo é que a crueldade, a perversidade das nossas leis de família, leis de divórcio, guarda de filho, etc., tem afastado muitos homens da fé cristã, tem levado muitos homens para o agnosticismo ou para o ateísmo. Então, esta dica número 3 é importante porque caso você se case e caso no futuro você tenha um desfecho trágico, você sabe então que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com as mentiras que os líderes religiosos contaram para você. Vejo vocês então na segunda parte. Até mais, pessoal. Tchau.